a igreja de Deus e não dos homens. Tomando como base a palavra do Senhor em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14 ao versículo 15, que está escrito na expressão do apóstolo Paulo: escrevo-te estas coisas esperando ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Queridos irmãos e amigos, a igreja pertence a Deus e não aos homens. Paulo orientou Timóteo sobre vários aspectos do trabalho da igreja e ele explicou. 2 versículos mostram a explicação, ele dizendo na sua escrita que esperava ir ter com eles em breve, para que, se ele tardasse, eles ficassem cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Todos os seguidores de Cristo precisam aprender esta lição importante. Aleluia! Devem aprender das Escrituras como se comportar como participantes da igreja do Senhor, pois cada cristão é uma pedra viva nesta casa. 1 Pedro 2:5 está escrito: somos pedras vivas. Aleluia! Quando entendemos que a igreja é do Senhor, meus queridos irmãos, e não pertence a nenhum homem, podemos compreender o quanto é necessário edificar a igreja conforme a vontade de Deus. Aleluia! E não segundo a ideia humana. Paulo alertou sobre a necessidade de cuidado, contribuir para a edificação da igreja, porque de Deus somos cooperadores, lavouras de Deus, edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. 1 Coríntios 3, 9, 11 e 17. Aqui está as palavras do apóstolo Paulo, chamando, portanto, a nossa atenção, que de Deus somos cooperadores, lavouras de Deus, edifício de Deus, segundo a graça de Deus que foi nos dada. Ele disse: a mim foi dada, então lancei o fundamento como prudente construtor. Paulo disse essa palavra. E outro edifica sobre ele. Porém, cada um de nós devemos ver como nós edificamos, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Aleluia! Que coisa linda e maravilhosa um trecho como esse, que mostra, portanto, o fundamento que é Jesus Cristo. Como nós queremos, às vezes, edificar de uma forma diferente. Irmãos, amigos que nos ouvem, a situação é constrangedora. Quantos que observam que o Novo Testamento é a nova aliança, da qual ela fala de Cristo, do nosso Cristo, a palavra do Senhor, o exemplo que nós temos aqui, a palavra do Senhor. Cristo, ele é o centro do Novo Testamento, o centro da Bíblia, mas especialmente nesta carta, que mostra, portanto, que ele é o Senhor, que ele é o Salvador, que ele é o fundamento, e que não temos de forma alguma como lançar outro. Não há possibilidade. Jesus disse que os profetas duraram até João, daqui para frente se emprega força para entrar no reino dos céus, mas eles continuam colocando outro fundamento, edificando as pessoas numa fé comprada, e nós estamos aqui colocando as pessoas conforme a palavra de Deus, numa fé viva. Glória a Deus, porque diz: de Deus somos cooperadores, lavouras de Deus, edifício de Deus sois vós, disse o apóstolo, segundo a graça de Deus que me foi dada. Então, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo, quando Paulo falou
com pastores, ele usou linguagem forte para avisar sobre o perigo de serem negligentes ou destrutivos no seu trabalho na igreja. Ele chamou a atenção. Ele disse aos pastores da igreja em Éfeso, dizendo o seguinte, lá em Atos 20, versículo 28 ao versículo 30. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantaram homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Quer dizer, levar consigo uma multidão com palavras persuasivas. Então, meu irmão, Atos capítulo 20, versículo 28 ao versículo 30, nós encontramos aqui quando Paulo fala para esses pastores, para os seguidores, para todos os membros que querem servir ao Senhor e seguir fielmente, ele usou essa linguagem forte para avisar sobre o perigo de serem negligentes, ou quem sabe destrutivos, está sempre destruindo o trabalho da igreja, ao invés de edificar, estão destruindo. Ele disse para essas pessoas da igreja lá em Éfeso, olha pessoal, tenham cuidado, olhai por vós mesmos pelo rebanho do Senhor, porque Deus, nosso Senhor, comprou, o qual o Espírito Santo nos constituiu bispo para pastoreardes a igreja de nosso Deus. Aleluia! A igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Aleluia! Então nós não custamos trabalho de pastores, de mercenários, não. Se nós às vezes morremos, se nós perdemos alguma coisa, mas por amor a Cristo, glória a Deus, isso é louvável, porque Jesus disse, aquele que perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. E é muito importante quando nós nos deparamos com um trecho como esse e observamos que ele diz, e eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás dele, quer dizer, seguindo a ele, com palavras que não têm fundamento. Por isso que o apóstolo diz que ninguém pode colocar um outro fundamento além do que já está posto. É isso, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Temos que ouvir a palavra, praticar a palavra. Nenhum homem na face da terra, mesmo se for conhecido como pastor, apóstolo, padre, papa ou qualquer outro título, morreu na cruz para resgatar as pessoas que compõem a igreja do Senhor. Homem nenhum morreu a não ser Jesus Cristo. Por isso que Paulo chama a atenção e dizendo, meus irmãos, tenham cuidado, escrevo-te essas coisas esperando e ver bem em breve, para que se eu tardar, vocês fiquem cientes de que como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Senhor, Deus vivo, que não deve proceder segundo ensinamentos e doutrina de homens, mas segundo ensinamento da palavra de Deus. Homens podem contribuir, pode sim, e fazer a obra de Deus, mas a verdadeira igreja pertence exclusivamente ao Senhor. Ele comprou. Ninguém morreu na cruz, ninguém sofreu, ninguém carregou cruz, ninguém foi pregado na cruz, ninguém sofreu por nós. Quem foi que sofreu? Cristo. Unicamente, exclusivamente Cristo. Então esse é o que nós devemos seguir. Como disse Davi, o Senhor é o meu pastor. Então, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo, a igreja de Deus não é de homens. A igreja custou o sangue do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convidamos você para também colocar sua fé em Cristo, olharmos para Cristo com aquele olhar de carinho, aquele olhar de submissão, aceitando a palavra de Deus e sabendo que a igreja custou um preço muito grande, que foi o sangue de Jesus, e que nós não temos mais que pagar nada, tá bom?
Então, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo, lembremos-nos que Paulo deixa bem claro: escrevo essas coisas esperando e ver bem breve, para que, se eu não for, alguma coisa acontecer, vocês fiquem cientes de que, glória a Deus, somos homens, mulheres, que devemos proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, de uma forma correta, esperando em Deus. Todos os seguidores de Jesus Cristo precisam aprender e devem aprender das Escrituras, glória a Deus, como comportar, como praticarmos com a igreja e sermos participantes da igreja do Senhor, pois cada cristão é uma pedra viva nesta obra, nesta casa que é a obra que Cristo fez por mim e por você, nos edificando na fé, nos edificando neste amor que é o próprio Cristo. Então, quando entendemos que a igreja do Senhor, aleluia, e não pertence a nenhum homem, podemos compreender, claro, o quanto é necessário edificar a igreja conforme a vontade de Deus, e não segundo as ideias humanas. Paulo, ele alertou sobre essa necessidade de cidadãs que nos ouvem, aleluia, como contribuir para a edificação da igreja. Como ele disse, porque de Deus somos cooperadores, aleluia, lavouras de Deus, edifício de Deus, sois vós, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, aleluia, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome de nosso Pai celestial. Oremos ao Senhor, agradecendo por pertencer a esta igreja viva do Senhor. Obrigado, meu Deus, por fazer parte dessa igreja, e aqueles que nos ouvem, que o Senhor venha cada dia edificar, preparar para o encontro contigo no dia da tua vinda, Senhor, buscar a tua igreja, a qual o Senhor resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amado Deus, obrigado, Senhor, pelo nosso nome escrito no teu livro santo. Continua conosco, em o nome de Jesus, Pai, te peço e agradeço desde agora e para sempre. Amém.